Olá, eu sou a Cecília da Estalo e hoje eu quero te trazer 3 pontos que vão te ajudar a ser mais eficiente na tua liderança, pensando claramente em como trazer mais resultado para a tua gestão de pessoas. Vamos lá? Primeiro ponto, então, construção de confiança. Quando a gente fala em construir confiança, parece algo muito papo de psicólogo, né? Parece assim, como que eu vou fazer com que as pessoas confiem em mim? Como eu vou fazer com que a partir de agora a relação que eu tenho com o meu colaborador seja de extrema confiança? O primeiro passo para que a gente estabeleça uma relação de confiança é a abertura. A gente precisa conseguir ter uma condição de realmente enxergar esse colaborador como um ser humano, com as suas autenticidades, com as suas verdades, né? E conseguir estar atento ao que funciona para ele, para esta pessoa. A partir desse movimento, a gente vai demonstrar isso, esse interesse, esse olhar, essa atenção ao outro. A pessoa percebe quando a gente está atenta a ela, a pessoa percebe quando há um interesse genuíno em gerar conexão. E esse movimento começa a acontecer um dia após outro, não é um botão que a gente aperta e a gente estabelece confiança. Mas a partir do momento que a pessoa percebe que tu quer contribuir para o desenvolvimento dela, que tu tá aberto, trazendo questões tuas, porque confiança é uma relação de compreensão mútua, de risco mútuo, né? Os dois lados precisam se abrir para que a gente faça essa construção. Quando a pessoa começa a compreender que a gente não tá ali para fazer nenhum mal para ela, e muitas vezes no papel de liderança a sensação do colaborador é que ele está sendo avaliado, medido, que ele pode ser julgado, que ele pode ser demitido, né? Porque afinal de contas a tomada de decisão está na tua mão como líder. Então a gente precisa quebrar com esse olhar e mostrar que a gente está ali não para fazer mal, que a gente está ali para contribuir, para desenvolver, não buscando o problema, mas buscando o como fazer funcionar da melhor forma aquele profissional. Aí começa o rascunho da construção da confiança que deve ser alimentado, elaborado e construído dia após dia na relação de trabalho que tu tem com os teus colaboradores. E sim, perpassa por uma amizade, perpassa por uma clareza, por uma transparência de relação humana. Para ser genuíno e verdadeiro, precisa desse viés, né, de proximidade humana, senão fica formal, técnico e aí não gera o mesmo nível de eficiência de engajamento e produção e produtividade. Não funciona, gente. A pessoa percebe que tu tá tentando construir confiança, na verdade, para tirar o melhor trabalho dela e não genuinamente buscando o desenvolvimento tanto desse profissional quanto dentro da empresa em que vocês atuam, certo? O segundo ponto que eu quero trazer para vocês como reflexão com relação à liderança é que a gente deve, isso em todas as nossas relações, né? Mas principalmente falando aqui da questão de gestão de pessoas, a gente deve acentuar o positivo. Ah, mas como assim? Eu vou ficar elogiando, eu vou ficar só trazendo coisas boas? Não é por aí. É basicamente fazer a compreensão de que aquilo que a gente dá atenção, aquilo que a gente foca é o que vai crescer, vai desenrolar. Essa história vocês já ouviram, né? A planta que a gente cuida, molha, ela vai dar flores, né? É isso. O comportamento que tu deseja manter, que tu deseja que evolua, que tu quer ver mais vezes, tu precisa incentivar. Então, tu precisa focar no positivo, tu precisa incentivar o viés positivo. E para isso, sim, muitas vezes é não dar atenção ao que deu de errado, no sentido de pequenos comportamentos, pontos específicos, mas sim focar no positivo. É enfatizar o positivo. Sabe aquela sensação do não faz mais que obrigação? A gente tem isso todos os dias, em casa, nas relações pessoais, nas amizades, com os nossos filhos e no trabalho muito. Quem tá fazendo certo não faz mais que obrigação. Não recebe nenhum ok, tá tudo certo, não recebe um parabéns, não recebe um eu gostei da forma como tu conduziu, mesmo sendo positiva, porque parece óbvio que deveria ser daquela forma. E aí tá o erro. A gente não valoriza o positivo.
O positivo bem feito todos os dias precisa ser valorizado, precisa ser dito. Acentuem comportamentos, não grandes comportamentos, mas pequenos comportamentos. A pessoa contribuiu numa reunião de forma adequada, coloca para ela posterior a isso. Foi muito importante a tua contribuição, espero que tu consiga trazer mais o que tu pensa para as nossas conversas, né? É muito importante. Parece assim, mas ele só falou na reunião, mas poderia não ter falado, poderia não ter contribuído. E ele se arriscou, ele foi lá, ele trouxe. Então pensem a respeito disso, o quanto nas nossas relações pessoais a gente pode incentivar e acentuar o positivo para que isso aconteça mais vezes. Eu quero que esse comportamento se repita. E ele vai me ajudar na construção da confiança que eu falei antes, porque ele vai trazer para essa pessoa que tu tá dedicada a ela positivamente, que tu tá percebendo o seu esforço. Então muitas vezes a gente passa desapercebido o quanto a gente pode fortalecer e valorizar os comportamentos positivos que acontecem no nosso dia a dia. Na liderança, a rotina, a vida prática nos engole e a gente passa por isso e não faz este papel de acentuar o positivo. E é bem isso, assim, se a gente entender que essa experiência positiva vai reverberar em novos comportamentos positivos, por que não? Por que eu não vou lá e valorizo, né? Quantas vezes a gente fez o certo e nada aconteceu? Quando a gente faz um comportamento errado, o que acontece? Naturalmente a gente é chamado a atenção. E aí tudo que a gente fez de positivo não é valorizado, né? Então, para o nosso terceiro ponto aqui de eficiência, né, que vocês podem trazer para a gestão de vocês, para pensar, para poder aplicar no dia a dia, gostaria de trazer o redirecionamento. Então, a gente falou de confiança, de estabelecer e construir confiança, a gente falou de acentuar o positivo, e aí quando vem isso, naturalmente as pessoas me perguntam, tá, Cecília, mas e se tem um negativo, o que eu faço? Tem um comportamento equivocado, o que eu faço? Redirecionamento. Eu gosto de usar o exemplo da criança em birra, né? Quem é mãe já vai fazer o raciocínio, o pai, né? Vai fazer raciocínio direto comigo. A criança, quando tá lá, se jogando no chão do supermercado, né? Uma gritaria, ela quer algo, ela tá sofrendo naquele movimento de birra. Adianta eu ficar dizendo pra ela, te acalma, não tá certo? Não é por aí. Eu preciso redirecionar comportamento. Se eu olhar pra lá e distraí-la com algo que ela gosta, com algum brinquedo, com algo que funciona pra ela, eu tenho certeza e posso garantir pra vocês que a gente minimiza aquela emoção e consegue tratar dela depois. É isso que a gente precisa fazer quando a gente fala em redirecionamento. Nos comportamentos na tua equipe, pensa o seguinte, a pessoa tá lá fazendo a rotina dela, indo bem, acontece um percalço, acontece algo que sai do trilho natural dela de comportamento e aí gera um problema, um erro, um comportamento equivocado. Naturalmente, se eu parar tudo e chamar a atenção desse profissional, talvez ele se sinta desvalorizado e menosprezado, no sentido de eu faço tudo certo e agora aconteceu isso, eu tô sendo chamado a atenção com relação a esse movimento. A gente precisa gerenciar a energia dos comportamentos a partir do redirecionamento. O que acontece? Direciona a atenção, muda o foco para algo que realmente esse colaborador faça bem, para que a gente enxergue o comportamento positivo e para que tu possa aí acentuar o positivo. Quanto mais a gente faz esse ciclo de redirecionamento e acentuar o positivo, melhor, mais comportamentos positivos eu tenho, menos comportamentos negativos eu vou ter. Então parece muito racional, né? Nada prático, mas no teu dia a dia experimenta fazer isso. Aconteceu algo errado, não dá tanta atenção. Pontua, mas não dá muita atenção. Quando vem algo positivo, faz a pontuação e reforça o positivo. Esse redirecionamento de atenção e de energia faz com que a gente multiplique exponencialmente comportamentos positivos. Tudo isso que eu tô trazendo para vocês são ensinamentos especificamente para, sempre gosto de trazer aí, né, nessa aula que a gente dá muitas dicas de literatura, então vou trazer para vocês da onde surgiu esses meus insights, esses estalos, né? Todos eles eu trago desse livro aqui, que é um lançamento, que é a arte do trabalho em equipe, o que as orcas podem nos ensinar sobre relacionamentos positivos, do Ken Blanchard. Vale a pena, é um livro assim de ler em algumas horas, no final de semana.
e ele te traz ensinamentos, tudo isso que eu falei pra vocês relacionado às baleias orcas. E é fantástico, porque a gente pensa em como construir confiança com uma baleia, né? Como treinar uma baleia para que ela faça os comportamentos que eu espero num show, por exemplo, que é o exemplo do livro. Como que eu acentuo o positivo e como que eu redireciono energia. Porque, afinal de contas, botar uma baleia de castigo, fazer uma avaliação comportamental, uma avaliação de desempenho da baleia e dizer pra ela que não tá legal o comportamento dela, não vai fazer com que ela mude e faça um comportamento melhor, né, no próximo evento. A mesma coisa acontece quando a gente pensa em comportamento humano e a gente precisa posicionar, redirecionar e fazer com que seja positivo o envolvimento dos colaboradores na nossa equipe. Então, vamos lá, vamos pensar um pouco mais a respeito. Acho que eu tenho outras coisas para trazer para vocês desse livro ainda. Eu volto aqui pra gente conversar.